Novela Flor do Caribe, capítulo 26, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixa seu like e comenta aí da cidade que vocês veem a novela. A novela começa com seu Chico e Cassiano emocionados com o reencontro, e seu Chico afirma que sabia que o filho estava vivo, ele sabia. Depois, Duque entra e Cassiano apresenta seu mais novo amigo de infância para o pai, e fala para seu Chico não deixar Duque tão à vontade, porque ele é folgado. Seu Chico pede para eles se sentarem e comerem alguma coisa, mas Cassiano fala que depois ele faz isso, que ele precisa ver Esther. Seu Chico fala para ele fazer isso depois e fala para primeiro ele tomar um banho. Duque fala que não vê a hora de tomar um banho também, comer uma comidinha caseira e tomar um bom vinho. Cassiano fala para Duque ir devagar que ele já volta. E então, Cassiano sobe para o seu quarto. Duque então pergunta a seu Chico sobre a filha e a esposa dele. Seu Chico fala que elas saíram. Duque fala que perguntou porque ele está sentindo um cheirinho de comida. Seu Chico fala que é o ovo frito e pergunta se ele quer. E continua perguntando se ele quer com gema mole ou dura. Duque pede gema molinha com azeite de oliva e tal. Na cena seguinte, Esther está em reunião na ONG e recebe um telefonema de Zuleika dizendo que a Laurinha, filha de Esther, está com febre. Esther fala para Zuleika que está indo para casa agora. Na cena seguinte, Bibiana fala que gosta de ver Donato assim, animado com a reforma do barco. Donato encara e fala que ela está mudada e que está mais arrumada, mas fala que ela sempre foi vaidosa, mas ele que não tinha condições de bancar esses luxos para ela. Bibiana fala que nunca reclamou disso, que ela vive como dá, mas que a fase tá boa e que o Hélio não deixa ela ficar nem uma semana sem ir no salão de beleza. Donato pergunta se ela, Bibiana, deixou Marizé dormir na casa de uma amiga. Bibiana confirma e Donato fala que não tá gostando nada do jeito que as coisas estão, que Marizé quase não fala com ele e que vive cheia de celulares e coisas caras que o Hélio deu para ela, e fala que tanto ela quanto o Lipe tem que aprender a viver com o que tem. Bibiana fala que foi assim que eles se viraram quando Donato não estava, que Hélio não abandonou eles e segurou as pontas nesses tempos difíceis. Donato fala que ele também não abandonou eles e que estava preso por um crime que ele não cometeu, mas que tá bom, ela é mãe e ela educa do jeito que ela quiser. Em seguida, Donato sai. Na cena seguinte, Cassiano está em seu quarto vendo as fotos dele e Esther e lembrando dos momentos com ela. Depois ele olha para a farda dele pendurada e também lembra dos momentos que teve como piloto. Seu Chico chega e fala que não deixou ninguém se desfazer de nada e fala que tem que conversar sério com Cassiano sobre Esther. E seu Chico conta tudo o que está acontecendo para Cassiano. Tudo, menos sobre Samuca. A cena corta para Cassiano saindo de casa transtornado. Seu Chico fala para ele não fazer nenhuma besteira. Duque então pergunta a seu Chico o que houve com Cassiano. Seu Chico fala que ainda não aconteceu nada, mas que vai acontecer e vai ser grave. Na cena seguinte, Donato está se barbeando e explica ao filho quando a barba cresce, para que serve barbeador e essas coisas. E Lipe, seu filho, fala que quando crescer vai deixar a barba igualzinha do pai. Na outra cena, seu Samuel chega na casa de Quirino e mostra para ele a medalha nazista que Samuca encontrou na casa dos Albuquerque e pergunta o que ele acha daquilo. Quirino fica sem palavras e fala que tem uma data na medalha, que é de agosto de 1944. Seu Samuel explica que ficou em choque quando viu aquela medalha e que sentiu vontade de arrancar a filha dele e os netos dele da casa do velho Dionísio. Quirino fala que o velho Dionísio com certeza teve alguma ligação com os ideais nazistas, até porque ele não tem nenhuma simpatia com negros também. Seu Samuel fala que ele teve e que ainda tem, e pergunta qual outro motivo ele teria para ter uma medalha dessa em casa.
Quirino então fala que isso tudo pode ser verdade, mas que Dionísio é um homem de renome e que uma acusação como essa poderia acabar com a imagem dele completamente. Então, Quirino sugere a seu Samuel que eles investiguem a fundo essa história e que essa medalha pode ser da falecida mulher dele, já que ela era austríaca, ou da família dela. Então, os dois concordam em investigar isso a fundo. Na cena seguinte, Esther chega em casa e vai ver sua filha no quarto que está com Alberto. Ela pede para Márcia, a médica, tirar a temperatura da menina e fala para o Alberto que ele já pode ir trabalhar. Alberto fala que agora que ela chegou, ele vai mesmo. Nesse momento, Cassiano chega na mansão Albuquerque furioso e um dos momentos mais aguardados da novela está prestes a acontecer. Mas antes, pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal e coloquem aqui nos comentários de onde vocês assistem a novela. E vamos para esse momento épico mais esperado de toda a novela. A cena vai para Alberto descendo as escadas e pasmo em ver Cassiano vivo. O cara que ele armou um plano inteiro para desaparecer com ele há mais de 7 anos está ali, vivo, na frente dele. E Cassiano está furioso, mas Alberto tenta disfarçar dizendo que esperou muito por aquele momento e tenta abraçar Cassiano. Mas Cassiano dá um soco na cara dele, um soco guardado há 7 anos. Alberto cai sobre a mesinha de centro e Cassiano acerta mais um soco à altura da sobrancelha de Alberto. Alberto consegue meio que afastar um pouco Cassiano com um chute, mas Cassiano está com sangue nos olhos e vai pra cima de Alberto falando que ele, Alberto, acabou com a vida dele e dá mais 2 socos na cara de Alberto. Nesse momento, no quarto, Esther ouve a gritaria e desce para ver o que é. Esther desce as escadas e vê Cassiano enforcando Alberto. Esther fica perplexa ao ver que seu ex-noivo, dado como morto há 7 anos, está vivo e agredindo seu prêmio de consolação. Cassiano e Esther se olham enquanto Alberto levanta com o rosto ensanguentado. Esther pergunta o que está acontecendo. Cassiano fala que ele, Alberto, traiu ele, Cassiano. Esther, ainda em choque, fala que Cassiano sumiu por 7 anos e ainda fala que o amigo dele o traiu. Cassiano fala: amigo porcaria nenhuma. Isso é a pior praga que poderia ter acontecido na minha vida e na sua vida também. Esther, nesse momento, vai pra cima de Cassiano falando que ele sumiu, que ele não sabe de nada porque ele sumiu. Cassiano segura Esther e fala que ela que não sabe de nada e que ele tem muita coisa para falar para ela. Esther pergunta o que tem para falar. Do encontro que era para ter esperado por 2 dias e durou 7 anos, Cassiano fala que é exatamente desse encontro. Esther toca no rosto de Cassiano e em seguida o empurra, mandando ele sair dali, e ainda em choque fica falando que ele é um fantasma e que ele tá morto. Cassiano se vira e com um olhar vingativo fala para Alberto: a nossa conversa ainda não acabou. E com um olhar de decepção, ele anda e fala para Esther: e a nossa conversa nem começou, Esther Albuquerque. Cassiano sai. Esther olha para Alberto e fala que vai pegar um curativo. Alberto fala que está bem, mas não quer que a filha dele veja assim. Esther sobe e entra no banheiro e começa a chorar muito. Ela se olha no espelho e vê Cassiano atrás dela. Em seguida, ela se vira, mas não vê ninguém, e se joga no chão e chora ainda mais. Na outra cena, Cassiano está andando na beira da praia e lembrando do que Esther falou para ele há alguns minutos atrás. A cena volta para Esther falando com Alberto que Cassiano falou que Alberto traiu e pergunta se Alberto fez algo para Cassiano. Alberto, lógico, fala para Esther que ela não pode duvidar dele, Alberto, depois de tudo que ele fez depois da morte do amigo, e que não foi ele que era traficante de diamante. Esther se desculpa e sobe. Nesse momento, o velho Dionísio fala para Alberto que então o amigo dele de infância voltou dos mortos e continua dizendo que é para o neto tirar esse sorrisinho cínico da cara e se preparar para a tempestade que está vindo aí. Na cena seguinte, outro dos momentos mais esperados dessa novela.
Thaís e Dona Olívia chegam em casa e seu Chico fala para elas que Cassiano voltou. Thaís desacredita e seu Chico fala que elas não perdem por esperar. Nesse momento, Duque chega na sala falando que o chuveiro estava ótimo, que parecia uma catarata. Dona Olívia fala que o marido tá louco, que aquele não é Cassiano. E Thaís realça falando que o pai tá maluco, que agora colocou um estranho dentro de casa, que ele pode ser um ladrão ou um assassino. Duque então fala que pode mostrar a ficha dele para elas, que assassino ele nunca foi. Thaís fala que não tem jeito, elas vão ter que internar o pai dela. Duque fala que seu Chico não está louco, que ele, Duque, é amigo do Cassiano. Thaís, indignada, fala que Duque ser amigo de Cassiano tudo bem, mas se aproveitar de um homem que nunca aceitou a morte do filho é demais. E fala que agora que Duque já tomou o banho dele, fala para ele sair da casa deles. E grita com o pai para ele colocar na cabeça dele de uma vez por todas que já se passaram 7 anos e que Cassiano não... Nesse momento, Thaís se vira e vê Cassiano. E ela fica com uma cara de que todos nós torcemos para um dia ela ficar. Dona Olívia olha para Thaís ainda sem ver Cassiano e pergunta se ela está passando mal, que ela ficou muito nervosa. Nesse momento, Cassiano fala que então ele nunca mais ia voltar, né? Dona Olívia fica perplexa em ouvir a voz do filho novamente. Ela se vira e abraça Cassiano com todas as forças de uma mãe que achou que perdeu seu filho e o reencontra novamente. Thaís também, ainda sem acreditar, abraça o irmão. Seu Chico então pergunta se ele pode fazer as malas para levarem ele para o hospício. Thaís chora e pede perdão ao pai. Na cena seguinte, Esther fala com sua mãe que quer que o Samuca não veja Cassiano. Lindaura ainda não sabia e Esther conta que Cassiano está vivo e que não sabe como vai ser a partir de agora, e em seguida desliga o telefone. Lindaura pede para Samuca ir arrumar a mochila dele, que a mãe dele está indo buscá-lo. Seu Samuel pergunta o que houve. Lindaura fala que Cassiano está vivo. Samuca ouve a última parte e pergunta quem é que está vivo. Lindaura disfarça e fala que vai ajudá-lo a arrumar a mochila. Na cena seguinte, Cassiano conhece a tenente Isabel, que ficou no lugar dele, e os meninos ainda brincam e falam para ele ver o porquê eles não sentiram tanta falta dele assim. Depois, Duque fala para seu Chico que não sabe o que é melhor, as belas mulheres ou a comida daquele lugar, e aponta para Thaís. Seu Chico fala que ele ainda não está cego de tudo, e que é para Duque abrir o olho porque Thaís é filha dele. Depois, seu Samuel chega e fala primeiramente com os amigos que estão perto da porta e pergunta se Cassiano já sabe sobre a existência de Samuca. Thaís fala que não e que nem vai saber. Seu Samuel fala que ele tem que saber, que é direito dele, ele é o pai. Cassiano chega e pergunta a seu Samuel o que ele precisa saber. Seu Samuel o abraça e fala que achou que nunca mais o veria novamente, e fala que eles estavam falando do casamento da Esther com o Alberto. Cassiano fala que teve o desprazer de vê-los juntos, mas que é para eles deixarem esses assuntos chatos para depois. Em seguida, ele apresenta seu Samuel para Duque. Nesse momento, Juliano fala para Thaís que ele concorda com seu Samuel, que ele tem o direito de saber que tem um filho. E Thaís fala que sim, mas que agora não é a hora. Nesse momento, chega mais gente para a festa e Cassiano pergunta a Lino e Dadá por Candinho. Dadá conta que Candinho tá pelo mundo atrás de Ariana, que ela sumiu e tal. Na outra cena, Candinho está procurando por Ariana e acaba xingando perto de uma imagem de Cristo. Ele pede perdão e depois ora para achar Ariana. Na cena seguinte, Cassiano não consegue dormir e vai para a cozinha. Lá, sua mãe diz que também não estava conseguindo dormir, mas que hoje é de felicidade e que ficou dias e dias ali lembrando dele. E pergunta onde Cassiano estava esse tempo todo. Cassiano fala que prefere poupar ela dos momentos ruins, mas diz que a todo momento ele nunca perdeu a fé de voltar para ela, para o pai, para Thaís e... Dona Olívia completa dizendo Esther, voltar para Esther. E pergunta como foi o reencontro dele com Esther e Alberto. Cassiano manda ela ir dormir e descansar.
Cassiano sai de casa e na outra cena, Esther também não consegue dormir e sai de fininho de casa. Esther chega na cabana e encontra a flor do Caribe que Cassiano deixou lá. Em seguida, Cassiano chega e pergunta se ela gostou. E assim termina o capítulo 26 de Flor do Caribe. Peço a todos que se inscrevam no canal, galera. Deixa seu like, o seu comentário, comenta aí a cidade de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.